O surf surgiu no Pacífico. A localidade que mais teve destaque foi ali na Polinésia. A certeza que eu tenho é que não foi nenhum branco que descobriu, né, o surf. Os ancestrais peruanos saíam para pescar com aqueles chamados cavalo de totora, que eram uma espécie de umas canoas pequenas, assim, com todas trançadas em fibra. Do pouco que eu sei, eu acho que foi o Duque Kahanamoku, né? E seu grupo de amigos e familiares ali no Havaí. Tem suas histórias, né? Uma galera fala que foi no Hawaii, uma galera fala que foi no Peru. Exatamente onde iniciou eu acho muito difícil saber, porque é uma briga muito grande por trás. Na década de 80, 90 e 2000, ainda havia um conjunto de empresas, né, de marcas que dominavam o cenário e que mantinham a indústria, né, do surf do Brasil. E essas marcas eram suficientes para atender essa demanda dos atletas, né? Então eu, como era um atleta de destaque, com certeza eu tinha os melhores patrocínios no bico da minha prancha. Nós tínhamos, claro, uma demanda bem menor se comparado à atualidade, né? E praticamente 90% dos atletas que estavam competindo tinham patrocínio de bico, independente de ser negros ou brancos. No circuito mundial eu encontrei realmente um cenário bem diferente, né? Porque por conta até mesmo da cultura, né? Os países que se destacam, né, desde então, Estados Unidos, Austrália, Havaí e Brasil, né? Hoje em dia nós temos a Europa, tá? Mas com relação a classes de negro ou branco, não havia, né? Havia alguns havaianos, né, com a sua cor de pele pardo, né, polinésio, indígena, sei lá. E naquela época tinha eu de brasileiro, tá? Chegou o Tinguinha Lima, chegou a participar do circuito mundial também. Eu fui considerado pela revista Fluir numa pesquisa, não me lembro quando, eu fui considerado o melhor surfista negro do mundo. Graças a Deus nunca encontrei nenhuma barreira, pelo contrário, só aplausos, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos o surf não era esporte praticado por negros, né? É uma raridade você ver um negro surfando nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei lá em 93 no AP Pro em Huntington Beach, eu fui aplaudido de pé, dado a minha performance e por ser negro, né? E os americanos nunca tinham visto um negro, né, surfando bem, se destacando, né? Então isso foi muito bacana, foi um marco bem legal na história. Quem tinha acesso ao esporte? O esporte é praticado por quem, né? Talvez pela elite, né, que tem mais chance de se divertir, de ter mais tempo. Na Austrália, qual é o negro que poderia começar a surfar e ter destaque? Um aborígena, talvez? Se ele tiver oportunidade, pode ser que ele chegue lá, né? Estados Unidos tem muitos negros, mas talvez o surf não seja um esporte atraente para essa categoria, tá? Brasil, o país miscigenado, né? E tem muitos negros no Brasil, com certeza muitos negros praticando surf, né? Mas eu entendo que as instituições hoje no Brasil têm um papel fundamental em trabalhar essa questão de oportunidades para todos. Eu acho que tudo isso influenciou, principalmente para que, né, ao longo do tempo, essa presença, né, de pessoas mais claras nesses esportes. Não que o surf seja de elite, mas você precisa ter uma estrutura, você precisa ter tempo, você precisa ter autorização dos pais, você precisa ter uma série de fatores que contribuam para isso. E eu acho que de alguma maneira isso lá fora a gente percebe, né, Austrália, Estados Unidos. Havaí menos, né, porque Havaí também tem uma miscigenação também, né, você vê negros, né, assim, de peles mais escuras, né, e como o Duque mesmo, era praticamente um negro, né, e ele que difundiu essa prática, então se inverteu, né,
quem praticava o surf eram os povos mais antigos, depois eles foram proibidos, né, através dos missionários, e depois passou a ser uma moda, né, nos Estados Unidos e na Austrália, né, assim, contagiou aquela juventude. A Austrália foi um país que adorava o mar, né. Então, se houver essa mudança de paradigma, se as instituições estiverem organizadas e estruturadas a ponto de fomentar o esporte para todos, eu não tenho a menor dúvida que vão surgir muitos negros talentosos e que vão alcançar um espaço dentro do circuito estadual, nacional e até mesmo internacional. Então no circuito mundial você vai ver realmente, né, muitos ingleses, os países que colonizaram a Austrália, a Oceania, e a Europa também, Estados Unidos também, né, Inglaterra. Então chegou na Califórnia por volta de 1920, 30, aí lá, né, lá foi um dos lugares que mais se desenvolveu a indústria do surf e tal. Então assim, na verdade eu acho que se beneficiaram, né, de um esporte que veio do Havaí, da Polinésia e tal, e de alguma maneira as elites tiveram mais oportunidades aí, é lógico, crescimento da indústria, facilidade de adquirir equipamento, viajar, etc e tal, deixou com que a maioria, não que não tivesse negros, né, que se destacaram, muito pelo contrário, tivemos muitos negros que se destacaram, mas é lógico que você tinha uma maioria, né, que eram de pessoas mais da elite branca mesmo. Quando eu comecei a surfar, eu não tinha essa referência de mulher negra surfando. Então, tipo, eu não ligava muito. Foi coisa que eu também fui aprendendo ao decorrer dos anos. E o surf já ser um esporte machista e, com certeza, às vezes rola um pouco de preconceito e racismo. Fica muito mais difícil para uma pessoa negra, tipo, eu conseguir um patrocínio. E eu vi esses dias o Igor Dantas, ele fez uma entrevista falando sobre algumas experiências que ele já passou. Tive 20 anos patrocínio da Quicksilver. Foi uma marca que me ajudou muito na minha carreira toda, mas até na Quicksilver há alguns anos eu me sentia tipo meio triste, puto e não estava mais feliz. Por isso, tipo, eu chegar e ir numa loja e ver tipo uma foto de dois caras que já tinham sido mandados embora e de um outro loirinho e não ter uma foto minha e tipo não tem mais ninguém na Quicksilver Brasil, não tinha, era só eu. E eu tipo assim, pô, não tô entendendo, tipo, falaram que quando fosse o cara da marca, tipo, eu ia aparecer, eu ia isso, eu ia aquilo e eu não tô vendo nada. Você não vê um cara negro no outdoor de uma marca, sempre vai ser o cara loiro do Hawaii, nunca vai ter um brasileiro negro ali. Tipo, meu irmão, ele é patrocinado, eu nunca vi ele no outdoor. E eles foram pra caraca, não sei por que ele não tá no outdoor. E, tipo, os caras colocam a outra galera. Eu acho, tipo, a galera distingue muito por cor e não pelo surf. E eu olho muito pelo surf, eu não... Tipo, pra mim não importa se a pessoa é branca, se a pessoa é preta. Eu acho que tem várias pessoas que eu posso, tipo, citar. Silvana Lima, ficou aí... Foi vice-campeã mundial e não tinha patrocínio, né? As marcas, elas sempre buscaram um estereótipo que é vendido e que não era o da negra, né? Hoje em dia é até engraçado, porque hoje em dia isso, né, vem mudando e a gente vê grandes marcas apostando, né, nas atletas negras. Eu vejo a galera fazendo mais campanhas com os negros, tipo, trazendo mais pra galera conhecer. Já vi vários influencers trazendo gente negra pra mostrar o trabalho no Instagram. Quantas e quantas fotos eu publiquei de surfistas que depois que as fotos são publicadas numa matéria ou numa página simples ou dupla, renovaram o contrato de patrocínio. Então, hoje a nossa ferramenta não é mais para divulgar essa galera, não são mais revistas, né? São nossas mídias sociais, eventualmente matérias nos sites
Eu tive uma marca que me apoiou por muitos anos, né, por 7 anos, que acreditou no meu potencial, e eu acho que o que eles vendiam não era, né, o estereótipo que era vendido, e que realmente vendia o surf. Eu acredito muito no potencial, eu sei que eu tenho um nível de surf capaz de estar disputando com as melhores do mundo. As pessoas brancas, eles têm mais valorização, eu acho, assim, cara. Acho que tem meio que um preconceito com negros, assim, com o pessoal do Nordeste, de todo o país, eu acho. E é um investimento que eu não tenho de grandes marcas, né? E, tipo, sem esse investimento eu não tenho como ir para uma Costa Rica, não tenho como ir para um Hawaii para estar ali treinando, surfando aquele tipo de onda. Então acredito que eu estou um pouco para trás por esse fato de não ter esse investimento, e esse investimento eu acredito que é por conta da minha cor. Tipo assim, a gente não recebe o mesmo mérito que os outros loirinhos de olhos verdes recebem. A gente sempre tem que provar 2 vezes mais, né? Porque é difícil você chegar e saber que às vezes você ganhou a bateria, ou às vezes e por alguma coisa, algum motivo não aconteceu, ou não passou, ou não... E aí você fala, porque o cara é loirinho. Tipo, eu perdi baterias várias vezes, tipo com 2,9, e eu falo assim, mas o que tá acontecendo? E aí, tipo, um amigo meu chegava e falava assim, cara, é melhor... Tipo assim, é muito mais fácil um loirinho de olho verde estar na semi ou na final do que você, moreninho. Eu preciso ser 2 vezes melhor, sabe? Pra estar ali, conquistar um espaço e ser respeitada, ser valorizada. O surf é um esporte, ele é bem masculino. Eu venho de uma família só de homens, então assim, eu já cresço, né? Já cresci numa família um pouco mais masculina também, mas nunca senti, assim, em alguns momentos eu sentia dentro d'água, né, a questão do machismo, mas eu falo de uma forma geral, não por eu ser negra, e sim por ser mulher, mas eu acho que por eu vir de uma família de homens também, isso acabou me dando uma proteção, né, que é diferente de quando você surfa sozinha, né, de quando você não tem ninguém ali com você, e que eu já presenciei algumas situações bem desagradáveis com mulheres, mas que hoje em dia também vem mudando. Assim, a imagem que eu passo, assim, quando eu chego em algum lugar, pelo menos onde eu moro, a galera já me conhece, sabe, do potencial que eu tenho, então, de uma certa forma, eles me respeitam. Tá ficando cada vez mais normal a mulherada se impor mais. Então eu acho que tá mudando muito, tem esse preconceito ainda ao redor do mundo. Ou até porque eu tô surfando uma onda diferente, então eu tô com muita vontade, então eu solto surf mesmo e, tipo, a galera meio que fica impressionada. Então, acho que isso me ajuda de uma certa forma a não passar por esses momentos chatos, assim, sabe? Tipo, de preconceito, falta de respeito. Depois que o Gabriel Medina foi campeão, depois que teve todo esse reboliço do surf, o surf ficou mais famoso, aumentou a quantidade de pessoas que surfam. E eu ouvi uma frase uma vez de uma surfista iniciante, que foi muito engraçada. Quanto mais eu conheço o surf, menos eu gosto dos surfistas, porque tem pico que você vai chegar e que você vai ser super bem recebido, e tem pico que vai chegar e você vai ser restringido. Ah, aqui não, nesse local aqui não, essa onda não. Já tiveram episódios que alguém tentou me tirar da água, tentou falar que eu não podia surfar ali. Eu falei, cara, a praia é pública, você não pode me tirar daqui. Nem todo mundo respeita, nem todo mundo aceita, mas tenho fé de que a cada dia as pessoas evoluam e se aceitam mais. A felicidade para um surfista é tão fácil e simples de ser alcançada. O surf é muita inspiração, é a melhor coisa do mundo. Você entra no mar uma pessoa e quando você sai você já é outra totalmente diferente. Todo dia o mar te ensina alguma coisa. Então acho que é uma casa enorme assim de muito aprendizado para todo mundo.